Você já deve ter ouvido que guardar o sentimento faz mal, que reprimir uma emoção pode levar ao adoecimento, mas a resposta que eu quero trazer aqui é depende. Depende de como e quando você faz isso. Porque eu acredito que existe uma linha muito tênue entre usar o silêncio como estratégia e viver presa nesse silêncio. Sejam bem-vindos ao canal O que eu sinto. Eu sou Ruth Cruz, psicóloga clínica, e hoje nós vamos decifrar qual é o preço de guardar um sentimento, aquilo que você está sentindo, e quando adiar uma emoção temporariamente pode ser benéfica. No livro Agilidade Emocional da doutora Susan Davey, ela descreve duas formas comuns, igualmente problemáticas de lidar com emoções difíceis. E seria o quê? A primeira forma é a pessoa que empurra a dor, a raiva ou a frustração para debaixo do tapete, na esperança de que essas emoções elas desapareçam sozinhas. O segundo perfil é de pessoas que ficam presas remoendo o mesmo sentimento sem parar ou até mesmo revivendo a cena e ela acaba desgastando a si mesma e as pessoas ao seu redor. E o que esses dois perfis eles têm em comum é que eles nunca processam a emoção de verdade. E as emoções, elas são informações muito importantes e quando ignoradas ou remoídas sem parar, elas não aparecem. Elas não aparecem, não, elas não desaparecem. E elas vão migrar o quê? Da sua mente para o seu corpo, porque é aquilo que a sua mente sente, o seu corpo também sente. E se de repente você se identifica com um perfil de pessoa que empurra é, algo para debaixo do tapete ou conhece alguém que faz isso, é bem provável que você reconheça algum desses sintomas. Que quais são? Dores musculares na cervical, ombro e mandíbula, problemas gastrointestinais crônicos como gastrite, refluxo, intestino irritável, sensação constante de nó na garganta ou até mesmo falta de ar e crises repentinas de ansiedade que parecem vir do nada. E aí eu quero que você pense na sua mente como se ela fosse uma barragem. E uma barragem, ela não existe para prender a água para sempre. É uma estrutura de contenção temporária projetada para segurar a vazão da água até que haja uma saída segura e controlada. E o problema da pessoa que joga tudo para debaixo do tapete não é, por exemplo, ter essa barragem ou jogar para debaixo do tapete. É ela nunca olhar para aquilo que ela está contendo. É fechar, por exemplo, todas as comportas, cancelar a manutenção, cancelar a limpeza, ignorar o nível da água ou da sujeira subindo. E aí, quando não tem mais como ignorar, é a hora que tudo vem de forma abrupta. E aí vai prejudicar a saúde física ou emocional, o desempenho profissional e até mesmo as relações que essa pessoa mais valoriza. E aqui, algo que eu quero trazer para você, do porquê depende é, de como e quando você reprime as emoções, que é o quê? Suspender uma emoção de uma forma temporária pode ser uma habilidade. Imagine a seguinte situação: você está numa reunião de trabalho importante, conduzindo uma apresentação ou no meio de uma situação que exige a sua presença total, como uma prova que é muito importante para sua carreira, e de repente você vive uma situação inesperada como um término de relacionamento. E aí esse relacionamento não tinha nenhum indício que as coisas estavam ruins, estava tudo tranquilo e você é pego de surpresa, né? Ou essa pessoa é pega de surpresa nesse cenário. Então, naquele momento, chorar de forma descontrolada ou até mesmo explodir de raiva pode prejudicar alguns objetivos e valores que essa pessoa tem. Então, se ela opta naquele momento em reprimir ou adiar estrategicamente aquela emoção, eu não iria condená-la, eu iria avaliar a situação e nesse cenário eu entendo que ela está usando uma habilidade e aí seria um sinal de maturidade e não de fuga. Por que não de fuga? Porque essa pessoa o quê? Ela está escolhendo o momento certo para o quê?
abrir a comporta e liberar a água de uma forma mais controlada. Então, ela está esperando o momento certo de dar vazão para aquilo que ela está sentindo, seja chorar de forma descontrolada, até mesmo explodir de raiva, mas ela está escolhendo o momento certo para fazer isso. E aí, para saber se você está guardando a emoção de uma forma saudável ou se você está reprimindo, eu quero trazer aqui para você 3 perguntas que podem te ajudar nessa reflexão. Que seria o quê? A primeira, você está adiando para processar essa emoção mais tarde ou à noite, no fim de semana, ou você está empurrando para nunca mais ter que lidar com ela? Você está esperando que essa emoção passe sozinha. Segundo, você reconhece que está triste, irritado, mas escolhe, por exemplo, focar na tarefa que você precisa finalizar, ou você finge que está tudo bem. Terceiro, você cria um espaço seguro para você sentir, por exemplo, seja escrevendo, seja desabafando com alguém que seja mais próximo, que você confie, ou até mesmo na terapia, conversar sobre o que você está sentindo sobre esse término, ou esse sentimento, essa situação desafiadora que você está passando é simplesmente ignorada. E aí, se a resposta for sim, não, eu volto para acolher esse sentimento mais tarde, você não está reprimindo essa emoção de uma forma nociva. Você está agindo com agilidade emocional. E aí o perigo ele só surge quando que essa pausa estratégica, ela vira seu modo padrão de viver. Então você torna a pessoa que só empurra tudo para debaixo do tapete, sem nunca processar efetivamente o que você está sentindo. E aí eu estava, né, lendo o livro Agilidade Emocional e a autora ela traz um termo que eu acho muito interessante, que é o quê? Tirania da positividade. E o que seria? É a pressão de sorrir sempre e fingir a superação, né? Isso não me abalou, antes só do que mal acompanhado, tá tudo bem, nada me abala. E aí, isso sim seria algo ruim, porque a pessoa parece que ela se sente na obrigação de parecer que ela está bem. E aí, isso na rotina pode aparecer da seguinte forma, né? Aquela pessoa super produtiva, então agenda lotada, rotina sem pausas, trabalho excessivo, e aí muitas vezes essa pessoa ela pode ser vista o quê? Não, ela está buscando sucesso. Mas nesse cenário, possa ser que essa busca de sucesso é o quê? É uma evitação disfarçada de disciplina. E aí a pessoa ela se mantém ocupada para que não sobre espaço para ela sentir o que ela está sentindo, né? Não vivenciar a dor, o luto ou até mesmo a insatisfação. Só que a conta dessa rigidez sempre chega. E como ela chega? É uma pessoa que pode explodir desproporcionalmente por motivos pequenos, pode se distanciar afetivamente, pode chegar até mesmo à exaustão física, como por exemplo o burnout. E aí, para sair dessa rigidez, né, seja jogar tudo para debaixo do tapete ou ficar remoendo constantemente, eu quero compartilhar 4 passos que eu me inspirei no livro da Susan Davy, que se chama Agilidade Emocional. Inclusive, eu recomendo a leitura. E se você quiser também, continue acompanhando os vídeos aqui, que eu vou trazer alguns dos aprendizados que eu tenho tido a partir dessa leitura que eu tenho realizado atualmente. E o primeiro passo é o quê? É parar de mentir para você. E o que seria? Parar de fingir que está tudo bem, quando na verdade não está. Então, quando algo ruim acontecer, o primeiro instinto de algumas pessoas pode ser o quê? Engolir o choro, fingir que está tudo bem, né? Aquela, né? Estou plena. Só que aqui é o quê? É você ir no caminho oposto. É olhar para a poeira debaixo do tapete e admitir sem nenhum tipo de culpa. Isso aqui me machucou. Sim, eu fiquei com muita raiva daquela piada. E não é para você o quê? Se chicotear, se autoflagelar por sentir essa emoção. É apenas parar de negar aquilo que você está sentindo. O segundo passo é o quê? Dê um passo para trás. E seria o quê? Você criar um espaço para a sua resposta. Para aquilo não virar uma tempestade num copo d'água. Então,
Uma coisa é você estar com raiva, outra coisa é você ser dominada por essa emoção, ou até mesmo ser influenciado por aquilo que aconteceu. Então, quando uma pessoa diz eu sou burro, eu sou incompetente, ela está o quê? Né, sendo influenciado por aquela emoção. Ela não está criando um espaço seguro antes de reagir. E aí, dar um passo para trás seria o quê? Você mudar essa frase eu sou burro para eu estou tendo o pensamento de que errei. Isso pode o quê? Ajudar a emoção ela não ser o condutor do carro, ela apenas ser um passageiro e não motorista. E o terceiro passo, escutar o que essa emoção ela está querendo te sinalizar. E aí é o quê? É você entender qual regra ou valor seu foi quebrado e por isso aquela emoção ela veio. Então vamos pegar a raiva como exemplo. A raiva, a frustração, elas não aparecem do nada. Elas são um alarme gritando que algo importante para você foi violado. Você sentiu raiva, por exemplo, do seu chefe de te interromper, ou aquele colega te interromper. E aí a raiva ela pode querer sinalizar o quê? Que você valoriza o respeito e deseja ser ouvida. E aí você para de focar em como atacar de volta, né? Como é que eu posso revitar? E você foca o quê? O que que a raiva quis dizer? Qual é o valor meu que foi violado? Do que, né, essa raiva ela tá querendo me proteger? O que que ela quer falar para mim? E aí isso pode dar aquele respiro antes de você revidar a situação. E aí, o quarto passo é o quê? É você ajustar a rota. É você tomar uma atitude consciente e alinhada com o adulto que você quer ser. E aí, né, quando fala justamente, né, pensando em pessoas que têm dificuldade de gerenciar a raiva, quando fala assim de ela não reagir, de ela refletir antes, de dar uma pausa, muitos confundem com engolir a raiva. Ah, então eu não vou falar nada, eu vou fingir que tá tudo bem. Não, você tá escolhendo o momento certo para agir. Você vai falar, você vai escolher o momento que falar, você não vai fingir que nada aconteceu. Você vai esperar a raiva dar uma acalmada, né, daquele, né, esperar o sangue esfriar para depois você dar uma resposta de uma forma que te ajude a resolver o problema. E aí, para resolver o problema, possa ser, você avalia, dá para chamar essa pessoa no privado e conversar com ela mais tarde? Ou eu vou ver uma forma de impor um limite que fique claro para essa pessoa que eu não gostei dessa atitude. Você encontra uma estratégia para resolver aquele problema e não simplesmente explodir imediatamente assim que acontece. E é importante destacar que não existe certo ou errado. Existe o quê? Ou melhor dizendo, não existe um jeito errado de sentir. Mas o que muitas vezes traz prejuízos é a forma como você gerencia essas emoções. E é importante destacar o quê? Que as emoções elas não são inimigas. Elas não precisam ser reprimidas. Elas são informações valiosas sobre aquilo que é importante para você. E aí, se você chegou até aqui e você deseja encontrar uma estratégia saudável para lidar com as suas emoções, você percebe que você está no perfil de pessoa que joga as coisas para debaixo do tapete ou fica remoendo, o processo terapêutico pode ser um espaço seguro para você aprender estratégias saudáveis para lidar com a sua emoção, até mesmo ser um espaço seguro para você permitir vivenciar essas emoções e desenvolver o que se chama agilidade emocional. E se você quiser saber mais informações de como funciona o processo terapêutico, eu vou deixar aqui o link na descrição e aí você pode me mandar uma mensagem. E aí, se esse conteúdo ele fez sentido para você, eu te convido a se inscrever no meu canal e até mesmo a compartilhar com aquela pessoa que você acredita que precisa aprender sobre como gerenciar as emoções de uma maneira mais saudável.